Já parou para pensar como projetos gigantescos, tipo arranha-céus ou até grandes lançamentos de software, conseguem ser entregues no prazo e dentro do orçamento? Pois é, a resposta para isso muitas vezes está em uma sigla, PMBOK. Hoje, a gente vai mergulhar nesse guia que virou o padrão mundial para gerenciar projetos e entender direitinho como funcionam seus processos e áreas de conhecimento. Essa é a grande questão, né? Não importa se é construir um prédio, lançar um aplicativo ou organizar um evento mundial, a complexidade pode muito rápido virar um caos. E é justamente para colocar ordem nisso que guias como o PMBOK existem. Eles trazem método, previsibilidade e, super importante, uma linguagem que todo mundo entende. Antes de qualquer coisa, vamos alinhar aqui. O que é um projeto? Segundo o PMBOK, não é uma tarefa do dia a dia, uma rotina. Um projeto tem duas características que são a chave de tudo. Ele é temporário, ou seja, tem começo e fim bem definidos, e é único, porque cria algo que nunca foi feito antes. É fundamental guardar essas duas palavras, temporário e único, para entender todo o resto. E aqui tem um ponto que causa muita confusão e vale a pena esclarecer. O PMBOK não é uma receita de bolo, sabe? Um manual que tem que ser seguido à risca. Pensa nele mais como uma grande caixa de ferramentas, ou uma biblioteca com as melhores práticas que existem, criada pelo Project Management Institute, o PMI. Ele dá os conceitos e os processos, mas a ideia é que cada um adapte isso para a realidade do seu projeto. Bom, esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar entendendo a estrutura clássica do PMBOK, com o quando, que são as fases do projeto, e o que são as áreas que a gente precisa gerenciar. Depois, vamos ver como tudo isso se conecta numa matriz, dar uma olhada na evolução mais recente do guia e, no final, entender por que tudo isso é tão importante para o sucesso de qualquer projeto. Vamos lá então, começando pela dimensão do tempo, pela jornada de um projeto. O PMBOK organiza essa jornada em 5 grandes grupos de processos. Eles são basicamente a sequência lógica de como um projeto nasce, cresce e se encerra. E olha eles aí contando a história do projeto. Tudo começa na iniciação, que é quando a ideia sai do papel e é aprovada. Depois, vem a fase pesada de planejamento, onde a gente desenha o mapa do caminho. Com o plano pronto, aí sim partimos para a execução, que é botar a mão na massa. Ao mesmo tempo, o monitoramento e controle fica de olho para ver se tudo está indo como deveria, corrigindo a rota se precisar. E por fim, o encerramento, que é quando a gente entrega o que foi prometido e fecha as portas formalmente. É um ciclo bem lógico, né? Ok, agora vamos para outra dimensão. Se os grupos de processos dizem quando fazer as coisas, as áreas de conhecimento dizem o que a gente precisa gerenciar. Elas são como as matérias, as disciplinas que um bom gerente de projetos tem que ter na ponta da língua. Na estrutura que por muito tempo foi a base da gestão de projetos, o PMBOK define 10 áreas de conhecimento principais. Pensa nelas como as especialidades que um gerente de projetos precisa dominar para garantir que nenhum prato vai cair no chão. E aqui estão elas. A integração é tipo o maestro da orquestra, garantindo que tudo funcione junto. Aí vem o trio famoso, escopo, que é o que vamos fazer, cronograma, em quanto tempo, e custos, com quanto dinheiro. Depois temos áreas para garantir um trabalho bem feito, como qualidade e a gestão de riscos. E por fim, as áreas que lidam com gente e contratos, comunicações, recursos da equipe, aquisições de fornecedores e uma que é crucial, as partes interessadas. Juntas, elas formam um mapa completo para não deixar nada importante de fora. Certo, então a gente tem o quando, que são os grupos de processos, e o que são as áreas de conhecimento. Mas como é que essas duas coisas se conversam? A resposta está na matriz de gerenciamento, que é uma das partes mais geniais das edições clássicas do guia. É bem aqui que a mágica acontece. A matriz simplesmente cruza os 5 grupos de processos com as 10 áreas de conhecimento. O resultado? Uma tabela completa que mostra exatamente quais atividades a gente precisa fazer, em que fase do projeto e dentro de qual área de conhecimento. Fica tudo organizado. E essa imagem aqui deixa tudo super claro. Cada um desses quadradinhos coloridos é um processo específico, tipo definir o escopo ou estimar os custos. Na sexta edição, por exemplo, a gente tinha 49 processos. O legal da matriz é que ela mostra direitinho como um processo de, por exemplo, planejar o gerenciamento dos riscos se encaixa tanto na área de riscos quanto na fase de planejamento. É um verdadeiro mapa. Mas, o mundo muda e a gestão de projetos precisa acompanhar.
Com o crescimento das metodologias ágeis e a necessidade de responder mais rápido às mudanças, o PMI percebeu que focar só em processos podia ser um pouco engessado. Por isso, a 7ª edição do guia trouxe uma virada de chave. A gente saiu de uma abordagem baseada em processos para uma focada em princípios. Essa frase do próprio guia resume perfeitamente a transformação. A ideia agora é, em vez de dizer exatamente o passo a passo de como fazer, a nova abordagem dá princípios, ou seja, diretrizes que guiam as decisões e que podem ser aplicadas em qualquer tipo de projeto, seja ele tradicional, ágil ou um misto dos dois. Então, na prática, a mudança foi essa. A gente saiu de uma estrutura que detalhava o como fazer, com aquelas famosas entradas, ferramentas e saídas, para uma estrutura mais flexível, focada no porquê de fazer. O foco agora são 12 princípios de gestão e 8 domínios de desempenho, e tudo isso com um único objetivo em mente: entregar valor de verdade. E esses domínios de desempenho são as novas grandes áreas de foco. Dá para notar que muitos conceitos antigos ainda estão aqui, como partes interessadas, equipe, planejamento, mas a organização mudou. Agora a ênfase é muito maior em entregar resultados e em saber lidar com a incerteza, em vez de apenas seguir um plano rígido. Ok, com toda essa mudança, pode surgir a dúvida: por que, afinal, ainda é importante entender o PMBOK, seja na sua versão clássica ou na mais nova? Por que isso é relevante? O valor continua sendo gigante. Primeiro, ele cria uma linguagem comum que permite que gente do mundo todo que trabalha com projetos se entenda. Segundo, ele oferece uma estrutura testada e aprovada. É um conhecimento que foi construído por muita gente ao longo de muito tempo. Terceiro, ele é flexível, pode ser adaptado para qualquer tamanho ou tipo de projeto. E talvez o mais importante hoje em dia, ele ajuda a manter o foco em gerar valor, que é, no fim das contas, o que realmente importa. A 7ª edição é a cara desse guia moderno, mas enxuto e adaptável, que continua sendo a grande referência para quem trabalha com gerenciamento de projetos. Ela não joga fora o passado, mas constrói em cima dele, usando uma base de princípios para encarar os desafios de hoje. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Gerenciamento de projetos não é só para empresa grande, né? Para pensar em como definir o que precisa ser feito, como usar bem o tempo que se tem e como se preparar para o que pode dar errado são habilidades para a vida. Como será que esses conceitos podem ajudar a encarar o próximo desafio que aparecer pela frente?